Os achados arqueológicos têm surpreendido e inspirado a humanidade desde os primórdios. Eles são tão diversos e misteriosos que nos deixam loucos. Mas o que é que nos deixa tão animado? É o desconhecido. O desconhecido que estimula nossa imaginação e criatividade. As histórias por trás das descobertas são muitas vezes inexplicáveis e têm uma profundidade que nem podemos adivinhar. No entanto, muitos achados também se tornaram de conhecimento público, cuja origem poderia ser explicada e uma conexão estabelecida. Alguns são vagamente tentados a discutir, mas é improvável que algum dia sejam divulgados. Todos os achados têm uma coisa em comum, no entanto. Eles são fascinantes e até nos incentivam a querer saber mais sobre a história por trás deles. Venha conosco em uma viagem. Nós o convidamos a explorar os mais misteriosos e, ao mesmo tempo, os mais emocionantes achados, descobertas, teorias e descobrir algo sobre eles. Participe dos quebra-cabeças, forme sua própria opinião e nunca perca a genuína e ingênua curiosidade que tivemos quando crianças. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha e inscreva-se no Mundos Escondidos. Túneis secretos e barcos naufragados. O Palácio de Blenheim é um dos mais belos castelos da Inglaterra. Foi construída por John Churchill em 1704, após a Batalha do Danúbio. Winston Churchill nasceu aqui em 1874. Ele é provavelmente o membro da família mais conhecido de John. A princípio, isso não sugere nada de incomum. Depois que uma grande quantidade de água foi bombeada para fora do castelo, descobertas incríveis foram feitas. Grandes túneis com grafite, barcos naufragados e muito mais. Os barcos podem ser datados de 1950 e os grafites podem ser datados de 1756. Incrível, não é? Essas coisas foram todas expostas depois de mais de 250 anos. Até quartos escuros sem janelas foram encontrados. Nestes, haviam evidências de que as pessoas viviam por lá. Por que e por quem não está claro. Em qualquer caso, esse fato é bastante assustador porque quem sabe o que teria acontecido nestes quartos? Havia até referências a utensílios de cozinha. Existem também outras salas para descobrir que ainda estão cheias de água. Portanto, resta saber o que mais o Palácio de Blenheim guarda e esconde do mundo. As antigas crateras. Os garimpeiros na Austrália são comuns e participam de tarefas triviais. No entanto, alguns deles fizeram uma descoberta fabulosa, como uma enorme cratera de meteorito. Agora você pensa, claro, essa é definitivamente a cratera de Wolf Creek. Não, porque esta cratera recém-descoberta é muito maior. A cratera foi descoberta perto de uma das cidades de escavação de ouro mais famosas de Ora Banda. A pesquisa mostrou que o impacto tem aproximadamente 5 quilômetros de diâmetro. Você tem que olhar para essa magnitude, chega a ser indescritível. O conhecido geólogo Jason Meyers diz que o objeto extraterrestre responsável por este buraco deve ter pelo menos 100 metros de altura. Em comparação, é quase tão longo quanto um campo de futebol. Imagine um campo de futebol caindo do céu e acertando em algum lugar. Assustador! Alguns chamados cones de radiação foram encontrados nas proximidades, que são a indicação mais clara de um impacto semelhante ao de um meteorito. Os ditos cones são fragmentos que não ocorrem na Terra. Supõe-se que o impacto deve ter aproximadamente 100 mil anos e, portanto, aproximadamente 200 mil anos mais velho do que o próximo impacto mais antigo conhecido de um meteorito. 200 esqueletos. A manchete por si só sugere algo macabro, especialmente quando os ditos esqueletos foram descobertos em um supermercado francês. Estes foram encontrados porque o supermercado estava sendo reformado. O dono da loja diz que o mercado foi construído em parte do cemitério de um antigo hospital. O cruel achado foi investigado. Verificou-se que todos os restos mortais encontrados devem ter morrido na mesma época, também devido ao grau de decomposição. Todos os cadáveres foram enterrados ordenadamente e separados em mulheres, homens e crianças. A vala comum pode ser rastreada até em uma pandemia no século XVII. Antigo piso de mosaico romano. Em Verona, Itália, um piso de mosaico surpreendentemente bem preservado foi descoberto no subsolo. Em 1922, foi encontrada uma vila do período romano. Isso foi expresso e examinado, mas, depois de um tempo, literalmente ignorado. O tempo passou e os geólogos voltaram e ficaram maravilhados com o que encontraram. Poucos metros abaixo do vinhedo ao norte de Verona, o solo quase perfeitamente preservado foi trazido à luz do dia. Acredita-se que o solo data de cerca do século III d.C. Um tempo absurdamente longo, considerando o quão bem o mosaico foi preservado.
Tal achado foi procurado em vão por muito tempo, agora finalmente foi descoberto. Aqui é novamente documentado como os antigos romanos moldaram o desenvolvimento histórico da humanidade. Impressionante e inacreditável ao mesmo tempo. Que descoberta! A descoberta de Ricardo III. Em 2012, Ricardo III foi encontrado embaixo de um estacionamento. Claro, você pensa agora. Mas é verdade. Os testes de DNA confirmaram claramente que deve ser Richard, que morreu na Batalha de Bosworth em 1485. Em 2013, a Universidade de Leicester finalmente demonstrou o incrível. O esqueleto foi imediatamente transportado para a Catedral de Leicester, onde foi homenageado. Os descendentes de Ricardo III queriam trazer os restos mortais para York por causa da justiça. Depois de muitas idas e vindas, petições e decisões judiciais das mais altas autoridades, os restos mortais permaneceram em Leicester e foram colocados lá. 500 anos após sua morte, Ricardo III finalmente encontrou a paz. Qual é a chance de fazer tal achado embaixo de um estacionamento? Encontrar fósseis da Idade do Gelo. Significa descobrir novas dimensões na imaginação e oferecer espaço ao improvável. Um dos maiores mamíferos que já viveu em nosso planeta é o mamute. Até agora quase não foram encontrados restos úteis do animal, mas em Los Angeles uma descoberta sensacional estava se aproximando, porque 2 esqueletos completos de mamutes foram encontrados aqui. Só as presas tinham um comprimento incrível de cerca de 1 metro. Os animais foram extintos há cerca de 10 mil anos. Que fascínio que os restos mortais tenham sido descobertos, considerando tanto tempo. Essas escavações são de importância elementar, especialmente no mundo de hoje, quando a engenharia genética e a clonagem estão muito avançadas na ciência. Quem sabe talvez um dia os elefantes primitivos andarão em nosso planeta novamente. Descobertas sensacionais acidentais. As melhores coisas acontecem espontaneamente, dizem eles. Aparentemente é o mesmo com os achados arqueológicos, porque existem descobertas inovadoras que, na verdade, nunca foram desejadas. Os ferroviários romanos descobriram o que é conhecido como aqueduto, uma tubulação de água como a construída pelos antigos romanos. Foi descoberto no final de 2016 e remonta a 312 a.C., uma descoberta verdadeiramente fabulosa. Isso também foi importante para descobrir exatamente o quão progressistas eram os romanos na época. Além disso, foram fornecidas evidências de como exatamente os romanos viviam e se sustentavam naquela época. Até hoje, esta exposição é o aqueduto mais antigo que já foi escavado. O Templo Egípcio Perdido. A cultura egípcia, com suas esfinges e pirâmides, sempre atraiu o interesse da humanidade. Mitos e lendas se enredam nas histórias por trás deles. Um templo foi construído para o rei Ptolomeu no dia 4, quase 2.200 anos atrás, e agora foi encontrado. O referido templo foi encontrado em Conchacao. Hieróglifos, sarcófagos, inscrições e muito mais foram descobertos na construção. Diz que o faraó governou o Egito de 221 a 204 a.C. Ele foi o 4º faraó de sua dinastia. Isso durou de 323 a 30 a.C. Um total de 8 múmias da família foram encontradas na propriedade. Os achados e partes do templo logo poderão ser examinados e admirados em um museu, o maior museu do mundo. Assustadora e misteriosa, a famosa cultura egípcia. Logo, novas descobertas da história cativante poderão ser adoradas novamente. Incidente em Roswell. Aliens é a palavra-chave aqui. Ainda hoje, relatos de supostos avistamentos são revelados todos os dias. Centenas de avistamentos atacam as autoridades. Um dos incidentes mais famosos até hoje é o de Roswell. Um objeto voador não identificado caiu em Roswell em julho de 1947. O exército dos Estados Unidos relatou um disco voador. A lenda de Roswell ainda é comentada até hoje. Como o evento atraiu grande interesse da mídia e curiosos, uma zona restrita logo foi criada em torno do local, e a declaração anterior foi revogada. De repente, falou-se de um balão meteorológico russo que supostamente deveria ter caído ali. É bem intrigante, não é? A Força Aérea dos Estados Unidos revelou mais tarde que, na verdade, deveriam ser partes e sensores de um balão meteorológico. UFO e teorias alienígenas foram rejeitadas como infundadas e inventadas. Mas os mitos ainda se enredam em torno do evento fabuloso, e ainda é confuso e especulado.
Quem sabe, talvez não tenha sido um balão meteorológico que caiu em Roswell naquela época. Será que algum dia descobriremos a verdade inexorável desse avistamento? O sal na sopa. Essas descobertas, achados e mitos, como acabam de ser chamados, são as histórias que tornam a vida interessante. As lendas e as sagas estimulam nosso pensamento e nos trazem alegria. O que seria da vida cotidiana sombria sem essas histórias exaustivas, controversas e interessantes? Correto, enfadonho e monótono. Portanto, sejamos honestos, somos gratos por todas as histórias, por todas as descobertas desse tipo e também os mitos, porque todos nós gostamos de quebrar a cabeça e nos perguntar o que está por trás disso. Você é o sal da nossa sopa. Todos nós tentamos explicar essas coisas para nós mesmos, de uma forma mais ou menos plausível. São precisamente as discussões e visões opostas que trazem o fogo à história e nos trazem a vida. Estamos, portanto, felizes com todas as novas descobertas e esperamos exercitar nossos neurônios, pensando, refletindo e estabelecendo teorias. Nós nos vemos em breve.